Olá, minha gente, salve Maria, sejam bem-vindos a mais uma formação, dando sequência aqui ao nosso ciclo do grupo de estudos, caminhando passo a passo para que Deus possa, acima de tudo, através do trabalho do Espírito Santo na nossa consciência, no nosso intelecto, na nossa alma como um todo, possamos alcançar todos os anseios que a nossa alma tem em relação ao encontro com a verdade, ao encontro pleno com aquilo que traz para cada um de nós o deleite, a certeza de que estamos caminhando para o lugar aonde alcançaremos a felicidade plena. E como vimos, né, em uma das formações do nosso grupo de estudos, o que nós buscamos, acima de tudo, é a felicidade, e a felicidade passa por encontrar a verdade, né? Principalmente neste mundo, mas preparando-se para encontrá-la na eternidade, que é onde contemplaremos face a face para todo sempre, e ali então a felicidade é plena. Nós falamos na aula anterior sobre a educação clássica, né, pautada ali no trivium e no quadrivium. Então eu trouxe para vocês, né, partilhamos um pouco sobre mais detalhado o que é o trivium, as suas disciplinas e o que ele nos entrega, o que ele nos faz alcançar, e também o quadrivium, né, voltado ali mais às questões matemáticas, né, as questões ajustadas da natureza como um todo para a contemplação, né? O trivium nos ajuda a percepção das coisas, nos ajudam a encontrar a verdade, e o quadrivium me ajuda a contemplar essa verdade, esse belo entre nós. E eu comentei também, né, que na educação clássica, o trivium e o quadrivium nos levam a encontrar a verdade, o bom, o belo e o verdadeiro, né, como costumamos falar, de uma forma mais facilitada, com menos dor, com menos dificuldade do que encontramos nos dias de hoje por causa da deturpação do mundo. Então, nessa formação, nós vamos falar sobre o verdadeiro, o bem e o belo, que é algo que já toca nesse assunto desde a primeira formação, mas que ainda nós não entramos em detalhe. Mas hoje, então, eu vou trazer uma síntese do que é o verdadeiro, o bem e o belo, que é o próprio Deus. E depois nós vamos, nas próximas aulas, detalhar o que é a verdade, o que é o bem e o que é o belo. E vamos entender de uma forma libertadora como que as coisas são, de fato, na essência, como Deus pensou, e como elas estão sendo oferecidas para nós no mundo de hoje, e o quanto essas coisas feridas em nós, o verdadeiro, o bem e o belo, nos rouba totalmente de Deus, em primeiro lugar, mas também nos rouba a capacidade de vivermos aquilo que Deus sonhou para nós, que é a felicidade. Pois é, se isso estiver ferido em nós, a felicidade fica muito longe de ser alcançada. Então, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, conduzir o nosso coração para que possamos encontrá-lo em todas as coisas, que o nosso intelecto, que a nossa alma possa partir deste momento de formação, permitir que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao encontro com a verdade, ao encontro com o bem, ao encontro com o belo, e que isso possa trazer ao nosso coração o descanso e a certeza de que aquilo que buscamos está em Deus. O que nós precisamos, de fato, então, é nos permitir encontrar Deus. Começando por esse grupo de estudos que Deus tem dado a cada um de nós. Pedimos à Virgem Maria que possa conduzir o nosso coração e possa te guardar também nesse momento formativo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da divina sabedoria e do Verbo encarnado, rogai por nós. Sempre importante lembrar que é bom e nos ajuda a gravar melhor o conteúdo se estivermos com um caderninho na mão, com uma caneta, um bloco de notas, para anotarmos os tópicos, as coisas importantes, para depois revisitar, ou depois até aprofundar mais nos estudos, já que neste momento essa formação ela ainda será uma introdução, né, ao verdadeiro bem e o belo. A aula anterior foi uma introdução à educação clássica, agora uma introdução ao verdadeiro bem e o belo,
para que possamos, então, avançar cada vez mais nisso, no nosso interior, na nossa alma. Lembrando que sempre que eu falo de alma, eu estou falando de inteligência e de vontade, que são condições específicas do ser humano. Vamos lá, então. Então, quando falamos, né, do verdadeiro, do bem e do belo, nós estamos falando de transcendentais. O que é transcendental? É aquilo que está além, aquilo que ultrapassa aquilo que é material. Aquilo que ultrapassa as coisas físicas, sensoriais, sentimentos e também até mesmo a consciência ordinária, a forma normal de se pensar. Então, quando falamos de verdadeiro bem e belo, estamos falando de transcendentais, que estão acima da matéria, que estão além daquilo que nós alcançamos ordinariamente com as nossas próprias forças. Está além daquilo que eu alcanço com a própria razão de uma forma razoável, né? Mas eu preciso, para alcançar as transcendentais, mergulhar minha alma com inteligência e vontade para entender o que é. Para isso também, né, na filosofia, precisa-se entender um pouco da metafísica, que é o que nós estudamos lá no início em relação ao ser humano, nas primeiras formações a partir da formação 3, e como vemos na questão da metafísica, que estudam o ser enquanto ser. Então, para entendermos esses transcendentais, nós precisamos entender o homem, como ser humano. E quais são as características específicas que ele carrega, porque só ele é capaz dos transcendentais. Só o ser humano foi dotado por Deus para alcançá-lo através da inteligência e da verdade, porque os animais não possuem essa disciplina, digamos assim, na inteligência e na verdade, a ponto de que no nosso coração ainda precise estar totalmente voltado para as coisas de Deus. Então, o homem é capaz de Deus, porque Deus incutiu do próprio homem essa necessidade, esse santo vazio que busca o próprio Deus na eternidade, né? Então, o Criador, ele é uma característica de quem cria, colocar na criação algo de si. Então, existem rastros na criação do Criador. Então, quando nós paramos e contemplamos, por exemplo, a natureza, as coisas criadas, vamos dizer, as montanhas, as árvores, o mar, o sol, a lua, as estrelas. Quando nós contemplamos essas coisas, nós olhamos para essas coisas com um olhar contemplativo. E quando eu digo contemplativo, é enxergar além do que é externo, e aí precisa do uso da inteligência com profundidade. Eu vou enxergar traços de quem criou isso. Porque existe algo nessas coisas que remetem a quem criou. Por exemplo, se pensarmos em quem criou uma caneta, quem criou a primeira caneta, o que isso tem a ver com quem criou? No mínimo, quem criou estava querendo uma forma de registrar, né, aquilo que se vive, aquilo que está se estudando, aquilo que está buscando. No mínimo, essa pessoa tinha uma necessidade de memória, né? De guardar algo. Então, veja que logo, quem criou uma caneta só pode ter sido um ser humano. Um macaco não iria criar uma caneta. Então, é nesse sentido que nós vamos enxergando, né? Então, na criação, existem os traços de quem o criou. E na medida que Deus foi criando as coisas, ele foi dizendo, né? Nós olhamos lá em Gênesis, Deus criou, né, o mar e os seres a habitarem nele e viu que era bom. Deus criou a terra e as montanhas e viu que era bom. E Deus foi criando os animais e a Escritura diz, Gênesis 1, que ao criar, Deus dizia que era bom, né? Mas ao criar o homem, ele usou um algo a mais, né? Uma expressão a mais, além de só dizer que é bom. Ele disse muito bom, né? E aí, quando olhamos aí para o finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, né, ao criar todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom, e aí
então foi descansar. Nós vamos voltar um pouquinho mais à frente sobre essa afirmação daquilo que é bom que Deus criou, para entendermos aquilo que está no bem, né, que Deus criou. Mas, então, logo Deus trouxe para a criação aquilo que está nele mesmo, começando pela bondade, começando pelo bem, começando pelo belo e começando pela verdade, né? Então, Deus, ele traz isso à sua criação, em especial ao homem, quando diz que é muito bom, e deu ao homem o poder de gerir, o poder de cuidar, o poder de dominar as coisas criadas pelo próprio Deus. Tanto que o homem foi dando nome, né, foi dando identidade às coisas a partir da inteligência que Deus o deu. E essa inteligência, essa vontade, é o que nos coloca numa condição mais próxima de Deus em relação a todas as outras coisas criadas. Por isso, como nós estudamos, o homem, o ser humano, na hierarquia da criação, está ali no ponto mais alto da criação de Deus. Então, no homem, que Deus fez a sua imagem e semelhança, Deus depositou mais de si do que nos animais. Deus depositou mais dele mesmo no ser humano do que nas plantas, do que nos peixes, do que em todas as outras coisas criadas, que na filosofia vamos chamar de entes, né? Então, em cada ente há algo do seu Criador, né? Há algo de Deus que nós podemos perceber, no caso, falando do ser humano, que é a principal matéria dos nossos estudos. Então, e o que é esse algo a mais que Deus deu ao homem, deu ao ser humano, que o colocou, que coloca uma dignidade maior que todas as outras coisas criadas e que não há em outras coisas? É exatamente o que está na alma humana, que é inteligência e vontade. Por causa da inteligência e da vontade, o homem chega a Deus sem mesmo precisar de fé. Por quê? É natural, precisa ser natural para o homem chegar em Deus. Depois de Santo Agostinho, minha alma não descansará enquanto não repousar em Deus. Por quê? Viemos dele. Temos características, o nosso DNA, a nossa estrutura humana vem dele. E em nós, ele colocou mais dele do que nos outros. Por isso há uma sede, uma inquietação. E Santo Agostinho vai dizer que nós não repousaremos por quê? Porque, de fato, esse repouso só virá quando eu o encontrar em plenitude. Aqui nós o encontramos Deus na oração, na palavra, na Santa Missa, mas ainda a nossa humanidade imperfeita faz com que nós nos percamos dessa graça. Eu esqueço de Deus. Eu esqueço do meu Criador. Eu esqueço de estar perto dele. Logo, eu preciso depois me encher de novo, porque eu fui me esvaziando. Então, a inteligência e a vontade é o que nos faz capaz de retornar àquele que nos criou. O animal nunca pode dizer, nossa, eu vou me voltar para Deus, porque nele eu vou repousar. Não. O animal não é dotado de inteligência e de vontade a ponto de discernir isso. Então, de todas as características de Deus impressas nas coisas, a verdade, o bem e a beleza são as que têm uma relação com a alma humana. Então, verdade, bem e beleza estão ligadas e só podem ser discernidas pela inteligência e pela vontade. Olha que interessante. Então, sempre que falamos do bom, belo e verdadeiro, da verdade, bem e beleza, nós precisamos entender que, então, na minha alma, eu preciso estar intelectualmente ordenado, organizado, minimamente afetado pelas coisas exteriores, porque a minha inteligência, ela determina a minha vontade, a vontade é submissa à minha inteligência. Logo, isso é o que me fará encontrar Deus e entender em Deus que eu sou feliz. Olha que interessante. Então, verdade, bem, beleza são transcendentais, estão acima da estrutura normal humana, está acima do material e só podem ser alcançadas por alguém que tem inteligência e vontade.
mas algo que posso dizer é inteligência e vontade ordenadas para essa graça. Então, o ser humano que não se alimenta da verdade, do bem e da beleza, nós podemos dizer que é praticamente um menos ser humano. Por quê? Se Deus nos deu essa graça para sermos felizes e nos deu inteligência e vontade para isso, se eu não uso dessas faculdades, se eu não uso disso que Deus me deu, eu sou menos humano. Eu estou me fazendo menos humano. Por quê? Aí estou me reduzindo a um nível abaixo, que são os animais. Porque o que nos difere dos animais é a inteligência e a vontade. Entende? Então, o ser humano, ele hoje, infelizmente, com muita facilidade, ele desce dessa dignidade humana e se iguala à esfera animal. A ponto de, hoje, tem pessoas que casam com animais. Tem pessoas indo para cartório, colocar lá que casou com o cachorro X, com o bode Y, com a vaca tal. O que é isso? É se colocar, é sair da dignidade humana e entrar na dignidade animal. É sair da esfera daquilo que Deus criou. E isso é perigosíssimo. E é por isso que nós vemos tantas atrocidades na criação hoje. No homem, enquanto homem, e em relação ao homem, as coisas criadas de Deus que ele mesmo acaba deturpando. Então, logo, né, ser imagem e semelhança do Criador é buscá-lo por aquilo que Deus implementou dele em nós, principalmente inteligência e vontade. Deus é o ser pleno em inteligência, em saber. Deus é o ser pleno na vontade íntegra, a começar pela vontade de amar, de se doar, né, de se entregar, né, pela sua criação e pela salvação. Então, logo, né, ser imagem e semelhança do Criador é buscá-lo. Os animais não podem buscá-lo. As plantas não podem buscá-lo. A rocha não pode buscá-lo. Nós são criações de Deus. São criaturas. Logo, nós apenas podemos buscá-lo, encontrá-lo e sermos felizes. Para os animais, ao morrer, acaba aqui. A planta, quando morre, acaba aqui. O homem, quando morre, precisa encontrar Deus para ser feliz eternamente. E estamos aqui nesse mundo para buscar essa felicidade. Então, aí São Tomás, São Tomás de Aquino, ele nos dá uma sequência lógica desses transcendentais, verdade, bem e beleza, e que existe uma relação entre elas. Então, logo, se eu não sou capaz de reconhecer a verdade, o bem e o belo estarão feridos no meu discernimento. Assim também, se eu não sei reconhecer o que é belo, a verdade e o bem também estarão afetadas no meu discernimento, porque elas se entrelaçam. E aí tem a ver com outra característica de Deus da criação, que é a Trindade. Nós somos um ser trinitário, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque o nosso Criador nos fez corpo, alma e espírito. Né? O que é um espaço, né? É largura, altura e comprimento, é Trindade também. Né? Então nós vamos vendo que nas coisas criadas, nós encontramos gestos, traços de quem o criou. Então, em relação à verdade, bem e beleza, né, São Tomás nos dá uma sequência lógica e é exatamente essa. Primeiro, eu entendo o que é a verdade, depois eu discerno pelo bem, a verdade me mostra o que é o bem, e a verdade e o bem me revelam o belo. E essas três coisas, nós podemos dizer, é Deus. E aí, o que tem a ver tudo isso? Aí nós vimos lá na aula anterior, né? O trivium. O trivium tem esse poder de relacionar, esse poder de entender, que é totalmente da nossa inteligência, que é o trabalho puro da nossa inteligência, nos dá a graça de ler uma escritura, por exemplo, e interpretá-la. E a partir disso eu defendo, porque encontrei uma verdade. Então, o trivium, ele me leva a essa verdade com uma potência
porque ele trabalha na alma humana aquilo que existe de mais íntegro para a sua inteligência. Né? E aí, isso nos leva ao quadrívio que vai nos levar à contemplação. A contemplação me faz chegar ao belo. E o belo é aquilo, nós vamos falar daqui a pouco, é aquilo que me dá descanso. O belo é aquilo que me dá repouso. O belo é aquilo que me faz entender que eu não estou sozinho. Que existe alguém inserido em mim que eu posso alcançar. Na dor, na alegria, na falta, em todas as situações da nossa vida. Né? Então, esta é a sequência. Primeiro vem a verdade, depois o bem e depois a beleza, e elas têm uma relação entre si. Elas se relacionam. Uma me leva mais perto da outra. Né? E aí vamos, então, entender um pouquinho sobre o que é verdade. Lembrando que aqui nós estou falando de uma introdução, tá? Eu ainda, depois vamos falar profundamente de cada um desses transcendentais, né? Começando pela verdade, São Tomás de Aquino diz para nós o seguinte: o que é a verdade? A definição de verdade para São Tomás de Aquino. Verdade é a adequação do intelecto à coisa. Ou seja, existe algo que eu vejo, que eu sinto, que eu entendo que existe, e o meu intelecto me faz entender que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, que aquilo existe e é como é. Então, essa é a definição do Santo Tomás de Aquino. Né? Mas existe uma coisa em todas as coisas que existem que possibilite que o intelecto humano se adeque. Ou seja, em tudo aquilo que existe, existe uma característica nessas coisas que, ao homem alcançar com a sua inteligência, e quando o homem alcança com a sua vontade, ele entende. Isso é real. Isso é verdadeiro. Né? E aí, então, é aquilo que nós vamos entendendo, né, de conceito de verdade. Logo, então, a verdade não pode ser relativa. Porque se existe algo que me leva a contemplar essa verdade em cada coisa criada, logo isso não pode mudar. Logo isso não pode ser alterado conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu acho, conforme a minha opinião. E aqui começa uma grande diferença de opinião e verdade. Opinião a gente fala com base, muitas vezes, em sentimento. Se eu vou opinar algo, é porque eu estou baseando em algo que não é concreto. É opinião. Agora, quando eu afirmo algo pela verdade, ela existe, ela tem alguma característica que o intelecto alcançou e que é capaz de chegar também ao intelecto de todo outro ser humano, revelando uma verdade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou voltar ao objeto caneta. Né? Eu tenho a caneta aqui, esferográfica, né, que nós chamamos, né, e ela muda o modelo. Né, mas como nós vimos lá na substância, né, ela tem uma finalidade, né, escrever com tinta esferográfica. Porque fosse grafite na ponta, não seria caneta, seria lá. Mudou a sua essência, né? Mudou o seu objetivo, a sua forma de ser. Então, veja, o que sai da minha boca quando eu olho isso, eu peguei isso aqui, o meu cérebro, né? É errado falar cérebro, mas a minha inteligência, ela conectou todas as características e me disse, é uma caneta. Logo, eu estou falando uma verdade. Mas se eu pegar essa caneta, mostrar para você e falar, olha, eu estou pegando uma xícara na minha mão, o que você vai me dizer? É verdade ou é mentira? Mas por que que não é verdade? Eu olho as características. A minha inteligência, então, me faz me adequar à coisa criada, me faz adequar ao objeto e entender que a junção dessas coisas só podem ser uma caneta, e não uma xícara. A xícara possui outra substância, outros acidentes que não são da caneta. Né? Então,
O que sai da minha boca foi ordenado pela minha inteligência, que de algum modo eu pude perceber a identidade deste objeto. E o que é que isso acontece hoje, muito comum hoje? Por exemplo, nós ouvirmos, né? Não tem como não falar disso em relação à cultura da ideologia de gênero. É dizer que o homem não é homem e que a mulher pode não ser mulher. Mas qual é a essência, a verdade disso? Deus criou o homem e a mulher. O que vem ao contrário disso, ou acrescentar a isso de alguma forma, por razões humanas, por razões ideológicas, são questões afetadas da inteligência humana. E a inteligência afetada faz com que o homem, na sua vontade daí afetada também, a agir como alguém em rebelião ao Criador, aquilo que se criou. Né? Então, nós vemos que nessas atrocidades da inteligência humana, a inteligência humana afastada de Deus e da verdade, ele é capaz de, entre aspas, criar coisas que são aberrações. E aí eu quero criar o ser humano da minha forma. Quero criar os conceitos da minha forma, porque eu estou buscando me agradar. Agradar a minha vontade a qualquer custo, deixando de lado a real inteligência, deixando de lado a verdade. Então, eu me esquivo da verdade para tentar me sentir bem em algo que é moda. Em algo em que o inimigo estrategicamente coloca sob condições de vivência do ser humano, já desde a primeira infância, na escola, para roubar o homem de Deus. Por quê? Essa pessoa, afetada por esse tipo de afirmação, que não é verdade, ela é facilmente seduzida pelo inimigo. Facilmente. Então, se o mesmo objeto, né, eu digo que é uma xícara, algo vai ser acionado na minha inteligência. Opa, ele está mentindo para mim, porque isso não é uma xícara. Então, a minha inteligência confronta aquilo que está na minha imaginação, na minha memória, nos meus sentidos, e diz: isso não é uma xícara, é uma caneta. E isso é verdade. Então, a razão, ela capta da imaginação as características daquilo que eu estou olhando, né? E aí a visão é um sentido importante para isso, daquilo que eu estou olhando e sentindo, e ela capta, então, as características disso e extrai aquilo que é essência, capta aquilo que é identidade do objeto. E a partir disso nós verbalizamos e, então, mencionamos, direcionamos uma verdade. Então, tem todas as características. Eu extraí aqui, sem muito esforço, que o que está na minha mão é uma caneta baseada em todas as características que eu tenho nela. Se eu pegasse aqui qualquer um outro objeto, né, tu poderia me dizer o que é facilmente, porque a nossa inteligência já foi moldada para captar isso. Então, essa é a sequência lógica para a inteligência humana. Né? Eu tenho algo, isso é captado pela minha imaginação, pegando lá as características que eu já vi lá atrás, o que deu o nome para mim lá atrás disso. Isso é ordenado dentro da minha razão, dentro da minha inteligência. Eu capto, então, uma característica de identidade disso, e aí eu verbalizo. Eu dou enunciado daquilo que é uma verdade. É ou não é tal coisa. Né? Só que olha que interessante, que em relação a Deus, isso foi feito do modo inverso. E aqui nós entendemos as características do Criador em nós em relação à verdade. Em relação a Deus, foi feito do modo inverso, porque nós verbalizamos por último. Deus verbalizou primeiro. Né? O verbo, né, lá na criação, Deus diz: faça-se, faça-se.
E a partir do faz-se, as coisas vinham à tona. Então, Deus lançou um verbo, que é o ato criativo das coisas. O verbo, então, se materializou na coisa criada, e cada ente, cada coisa criada, foi, então, determinada pelo verbo. É o caminho inverso para o homem. Então, Deus verbalizou, aquilo se fez e aquilo existiu. Nós precisamos, primeiro, inteligir, captar e depois verbalizar a verdade. Né? Então, a fonte da verdade, logo, nunca sou eu. O homem não é a fonte da verdade. A fonte da verdade é o próprio Deus, é o próprio Criador. Dele surge a verdade, dele surge o bem e dele surge o belo. Porque tudo isso está nele próprio. Mas então, por que que a verdade está em crise, gente? Né? Por que que a verdade está tão relativizada? Por que que a verdade está tão ferida e machucada? Porque o homem, como Adão e Eva, quer ser como Deus e ser dono da verdade, criando a sua própria. Ou seja, mesma falha, o mesmo pecado cometido primeiro por Adão e Eva, querendo se igualar a Deus em relação ao poder, em relação a ter ciência de todas as coisas, ainda o homem cai nessa mesma tentação, partindo inicialmente pela ferida da inteligência, querendo criar a sua própria verdade. Então, o homem, também que é outro traço de criação de Deus, ele tem desejo de criar as coisas. Só que a criação nunca pode ferir o Criador. Né? Então, é aí que nós vemos que opinião é diferente de verdade. E essa crise que nós vivemos hoje é porque o homem quer criar a sua verdade. O pecado do orgulho, da soberba, né? E tantos outros que podemos colocar aí, né? Mas isso passa-se por uma construção feita pelo próprio mundo, e nós vimos isso na cultura da morte, que essa construção foi feita propositalmente para afetar a nossa inteligência, para não sermos capazes de julgar a verdade como ela é, e eu acredito em qualquer verdade que se diga por aí. Então, o homem distanciado da inteligência, que é capaz de discernir a verdade, ele é roubado por qualquer miséria, por qualquer atrocidade que se fale por aí. Se eu falar que ser humano é bode, ele vai acreditar. Se eu falar que homem não é homem, mulher não é mulher, ele vai acreditar. Se eu falar que pedra é cachorro, ele vai acreditar. Por quê? Porque ele quer ser assim. Porque ele é um homem que está ferido na inteligência e que acaba se denegrindo na verdade. Então, o objetivo hoje das ideologias é apagar o rastro de Deus das coisas criadas. É apagar, é dizer que Deus não está ligado às coisas. É dizer que não foi Deus que criou. É dizer que não tem nada a ver eu viver nesse mundo e buscar Deus na eternidade. Se eu acredito nisso, eu aceito qualquer coisa desse mundo. Qualquer lixo desse mundo, nós acabamos aceitando e achamos que estamos sendo saciados. Então, isso é verdade. A verdade é o alimento do intelecto humano que desenvolve a nossa inteligência. Né? Que está ligado à nossa inteligência. A verdade alimenta. A verdade, ela supre a necessidade do homem de felicidade. Porque tem um sentimento de, quando lê algo que é verdadeiro, quando encontra algo que é verdade, sentir, por exemplo, uma leveza, um deleite, isso tem a ver com belo, ou tem a ver com bem, porque encontrou a verdade. E a verdade é o nosso Criador. Então, quando Santo Agostinho diz sobre o repouso de encontrar Deus, eu encontro esse mesmo repouso quando aqui neste mundo eu encontro a verdade, o bem e a beleza. Que são características transcendentais que me levam ao próprio Deus. Vamos entender um pouquinho agora sobre o bem. Né? O que é o bem? E aí não estou falando do bem moral, fazer bem para as pessoas, não fazer bem para as pessoas, mas o bem como, como transcendental, o bem como algo maior.
o bem como aquilo que sai da nossa esfera e chega a algo que vai além. Logo, para encontrar o bem, eu preciso estar ordenado na inteligência e na vontade. O bem está ligado à inteligência e à vontade. Então, é o bem que eu estou falando metafísico. É o bem que está ligado na essência das coisas, no porquê as coisas foram criadas e existem. Está ligado no transcendental, que essas coisas criadas me levam a Deus, me devolvem ao Criador. Então, o que é o bem? É a capacidade de todas as coisas. Aliás, é a capacidade que todas as coisas possuem de apetecer à vontade humana. Quando eu digo a vontade humana, é a vontade que está livre de afetações. É a vontade que não busca o prazer pelo prazer, que não é hedonista. É a vontade que não busca algo para saciar-se a si próprio a qualquer preço, a bel prazer, a qualquer valor. Mas é a vontade que busca, então, o transcendental, que busca o Criador, que busca o deleite, que busca encontrar a essência de si próprio, que busca ser feliz. Então, o bem é a capacidade que todas as coisas possuem de apetecer à vontade humana. As coisas, ela atraem o humano. Deus criou as coisas, depois colocou o homem para dominar sobre ela, e essas coisas, porque também têm traços do Criador, atraem o homem para si. E se eu não estiver ordenado em inteligência e vontade, eu vou usar essas coisas para prazer próprio humano e vou me destruir. Vou me autodestruir aos poucos, a ponto de me afastar de Deus. Então, as coisas atraem o ser humano pelo bem que elas possuem naturalmente em si. Né? Por que essa caneta, por exemplo, me atrai? Porque ela me traz um bem de registrar as coisas que eu quero guardar por um tempo, ou para a eternidade, dependendo do que for. Existe um bem aqui. Existe um bem na árvore. Além de uma sombra fresca para ler um livro, ela me traz qualidade do ar. Existe um bem. E isso me atrai. Quando está num calor, passando pelo sol, você não está com uma sombrinha, você passa numa árvore, ali está fresquinho, você se descansa. Porque encontrou um bem. Interessante, né? Então, as coisas atraem o ser humano pelo bem que ela possui, pelo bem que ela oferece. E esse atrair está ligado à vontade. O bem, então, é a adequação da vontade à coisa. Se a verdade é a adequação da inteligência à coisa, o bem é a adequação da vontade à coisa. Eu vejo algo, aquele algo tem um bem que me atrai, e eu vou, então, até esse bem. Porque eu busco aquilo que me atrai. Então, a nossa vontade é sempre atraída pelo bem. Sempre. Ela nunca será atraída pelo mal. Nenhuma vontade busca o mal. A vontade existe para buscar o bem. Essa potência da alma existe para buscar o bem sempre. Mas por que o homem, então, faz o mal? Por que o homem busca o mal? Agora, o ato imoral, a maldade, é uma afetação da inteligência. Lembra que eu falei que a vontade é submissa à inteligência? Então, logo, uma inteligência afetada, que não reconhece a verdade, é capaz de fazer a sua vontade movimentar o mal. Não buscar o bem ou buscar o seu bem. Aí, egoísmo, orgulho e várias outras situações que podem afetar o homem. Então, o ato imoral é uma consequência do intelecto que não percebeu o bem máximo das coisas. Ele percebeu apenas uma fatia, apenas uma parcela, mas não se deleitou, não encontrou a verdade plena naquilo. Então, ele pegou algo pequeno, trouxe para si como verdade e fez com que a sua vontade agisse em cima daquilo. Um exemplo? Vou voltar para a caneta. Essa caneta ela tem um bem. Qual é o bem máximo dela? Registrar
as coisas que estou aprendendo no grupo de estudos para eu estudar e trabalhar a minha inteligência. Porém, numa sala de aula, eu posso pegar essa caneta e furar o pescoço de alguém. É a mesma caneta. Mas uma coisa é usar o bem máximo dela e outra coisa é usar o bem menor, que é a pontinha afiada. Compreende? O que houve aqui? Uma inteligência afetada, que não usufruiu do bem máximo da coisa. Ou seja, a vontade age em função daquilo que o intelecto determinou. Se a inteligência estiver afetada, a vontade vai estar afetada. Se o meu raciocínio é falho, a minha vontade falhará também na escolha. E aí eu posso não buscar o bem. Ou eu posso fingir que eu fiz algo, eu posso agir como algo disfarçado de bem. Eu vou matar fulano, porque eu o odeio, porque ele me ofendeu. E se matar, né, é a atitude de alguém que está com a sua inteligência afetada, que não entende o bem maior da vida daquela pessoa e que quer exterminá-la, se colocando no lugar de Deus de juiz. As coisas são boas, as coisas não são boas porque as queremos. Nós as queremos porque são boas. Né? Essa caneta não é boa porque eu quero ela, mas ela tem algo de bom que me faz querer, entende? A árvore não é boa porque eu gosto dela, mas eu gosto dela porque ela é boa. E assim sucessivamente com as coisas criadas. Né? Então, hoje, o bem não está na essência das coisas, mas naquilo que me agrada. Então, o homem, ele fechou os olhos para o bem essencial das coisas e voltou o olhar para o bem prazer. Trocou-se o bem por aquilo que me satisfaz. Trocou-se o bem por vaidade. Trocou-se o bem por individualismo, por egoísmo. Nota-se. Então, o tamanho da ferida do bem. Então, logo, o que é o mal? Estamos falando do bem do bem, mas então o que é o mal? O mal não é uma substância, ele não existe como substância. O mal não foi uma criação, Deus não criou o mal. Né? Mas o mal é necessariamente a ausência do bem. Logo, se não existe o bem, existe o mal. Então, é a privação do bem. Eu tranquei o bem, eu enjaulei o bem. Logo, eu estou dotado para o mal, propenso ao mal. Então, pode ser entendido o bem, né, de três maneiras: o bem absoluto, o bem relativo e o bem que aparece pela perfeição alcançada. O bem absoluto é o próprio Deus, a essência do bem, o objeto do bem, objeto, né, entre aspas. O bem relativo é o rastro de Deus nas coisas, ou seja, depende da percepção e da razão humana. Por que é relativo? Existe um bem aqui, só que eu posso perceber de diversas formas, dependendo de como está o meu intelecto. Isso é relativo. Não que o bem aqui é relativo, mas a percepção do bem é relativa. E o bem que aparece pela perfeição alcançada pela criatura, que é quando o homem age de acordo com a natureza saudável. Quando eu olho para algo, eu entendo bem daquilo e eu ajo com aquilo pelo bem. Eu posso pegar uma árvore de maçã, colher a maçã, comer a maçã e saciar minha fome e nutrir o meu corpo com vitaminas. Isso é o bem na natureza saudável. Agora, eu posso subir numa árvore, pegar a maçã e jogar a maçã na cabeça do amigo. É a mesma maçã. Ela possui o mesmo bem. Só que eu relativizei ela e não agi na maçã com a natureza saudável dela. Entende? Então, isso é o bem. Nós vamos aprofundar depois com mais profundidade, né? Com mais detalhe em cada uma
desses transcendentais. A intenção agora aqui é nos localizar do porquê nós estudamos, qual é o sentido de um colégio profissional católico, o que nós buscamos com a educação que nós queremos alcançar, o que tem a ver a educação clássica, trível e quadrível, com o bem, belo e verdadeiro que falamos que ela nos leva. Então, vai entender o que é esse bem, belo e verdadeiro. Chegamos agora no entendimento da beleza. Eita, e eis que penso em algo que está brutalmente afetado nesse mundo. Lembra que tudo está ligado à nossa inteligência e vontade. E a verdade, o bem e o belo estão interrelacionados sobre si. Qualquer uma desses três transcendentais feridos vai me ferir nos outros dois. Não tem como ser inerte ferir a verdade e ter a beleza e o bem íntegros. Não tem como estar afetado no belo e ter a verdade e o bem íntegros. Não tem como. Uma coisa afeta a outra porque estão interligadas, entrelaçadas. Então, a beleza é como se fosse a síntese da verdade e o bem. Eu juntei o bem, eu juntei a verdade, logo eu tenho algo belo. Bonito isso. Chega a ser poético falar isso. Então, é a síntese, é a união perfeita, é o casamento certo. Você unir a verdade, unir o bem, você tem algo belo. Né? Então, eles interagem com a inteligência e com a vontade. A inteligência e a vontade, que me revelam a verdade e o bem, me entregam a beleza. Então, a beleza é a captação da verdade que me agrada, é a captação daquilo que o meu intelecto se adequou a algo real, que extraiu o bem que ela tem, e isso me agrada. Isso me deleita. Isso me faz descansar, repousar. É a mesma sensação de quando estamos em oração, nós encontramos Deus. Por isso que ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, porque pela verdade nós contemplamos a Deus. É por isso que o lema do colégio é João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Porque estamos falando de Deus, o próprio Deus, o descanso pleno, a felicidade eterna, que nós alcançamos, buscamos incansavelmente e que o mundo quer roubar de nós. Até quando seremos escravizados na nossa inteligência, na nossa vontade, perdendo a verdade, o bem e o belo, e nos permitindo ser roubados e também roubar os nossos filhos de Deus. É por essa inquietação que nós nos movemos e fomos atrás, então, de trazer um colégio que nos ajude a disseminar, a revelar, a devolver Deus pela essência, pela verdade, pelo bem, pelo belo, pela inteligência, pela vontade, por aquilo que é real, por aquilo que Deus fez, por aquilo que está em nós e que nós precisamos alcançar. É verdade que hoje nós precisamos cavar para encontrar tudo isso, mas que bom que estamos tendo a oportunidade de encontrar. E há um grito de Deus em cada um de nós, porque quando nós encontramos a verdade, quando nós encontramos a beleza, quando nós encontramos o bem, eu encontro o próprio Deus. Até a Sagrada Escritura, quando eu ler, após entender isso, é diferente, ela fala diferente comigo. Porque Deus me salta aos olhos da alma. E a alma é inquieta. A alma quer Deus, tem pressa de Deus. E a beleza me dá então esse descanso, porque para eu entender que algo é belo, só posso entender se a minha inteligência e vontade estiver ordenada e antes eu tiver alcançado a verdade e o bem. Então, é a captação da verdade que me agrada a sensação de repouso. A beleza é a propriedade dos entes em causar um certo deleite. As coisas criadas. Né? Entenda por que eu não estou falando apenas de uma beleza externa. Vou voltar a falar da maçã. Eu vi uma árvore, uma macieira, que deu maçãs. E eu vou lá, vou colher uma maçã e vou mastigá-la. Existe um prazer, existe um deleite, existe um sentimento, existem muitas coisas movidas nesse gesto, que eu só posso entender
E tudo isso unido é belo. Assim como é belo, por exemplo, eu poder contemplar que ao beber água, eu estou vivendo. Que sem água, eu morro. A água possui as propriedades necessárias para que me ajudem, né? Para que me mantenha vivo. Se eu juntar tudo isso, pela inteligência, a vontade, entender o bem da água, trazer para mim, eu descanso. Quando a gente está com muita sede, calorão, você pega aquela água e bebe, você repousa. Ah, é o belo. É o belo que juntou a verdade e o bem e trouxe tudo para dentro de si. Então, é aquilo que agrada contemplar. Belo, então, ele é capaz de mover sentimentos. Não é só quando tem sentimento que é algo belo, mas ele é aquilo que me agrada contemplar. Quem nunca, por exemplo, passou pela rua, finalzinho de tarde, e viu um pôr do sol? O céu muda, a atmosfera, o brilho, a cor das coisas, ela ganha um brilho diferente. Quem nunca falou, nossa, que bonito o pôr do sol? Já tentou fotografar o pôr do sol, por exemplo. Por quê? Aquilo me atraiu. Aquilo agradou contemplar. E o que é contemplar? É olhar além do externo. É olhar o que está por trás. Quem nunca olhou para o céu ou para o pôr do sol e disse, nossa, como Deus é perfeito. Só Deus podia ter feito isso. Você contemplou. Você se deleitou por causa da verdade e do bem que te trouxe deleite naquilo que é belo. Não ordenadas. Só que o belo, para ser belo, ele tem três características. E depois mais duas. Né? Mas o belo em si tem três características: harmonia, integridade, clareza. Então, para eu saber que algo é belo, tem que ser harmônico, íntegro, de inteireza e claro. Tem que ter clareza naquilo que eu estou vendo. Então, por exemplo, né, eu imagino um leão correndo na selva. Imagina aí, fecha os olhos, né? Imagina aí um leão correndo na selva. É ele correndo, as suas jubas balançando, o seu corpo se movendo, passando pelas árvores. É uma cena bela. Mas não é bela pela pata do leão ou pela juba do leão. Ela é bela pelo conjunto das coisas. Pelo ambiente, pela corrida, pelo movimento da juba, pela fisionomia do animal, pela forma como ele se move, pelo ambiente dele estar. Então, lembra, é um conjunto das coisas, é a harmonia. Ele está no seu habitat. Ele está fazendo o que foi feito para fazer, na sua essência. Logo, você contemplar que isso é belo. Existe um conjunto, uma harmonia. Ele está no seu lugar. Agora, imagine um leão correndo lá no Ártico, no Polo Sul, onde fica, por exemplo, o urso polar. No mínimo, você vai estranhar isso. Ele não está no lugar certo. Por quê? Algo da harmonia, algo da integridade, algo da clareza está rompido. Ele não está no seu habitat natural. É diferente você enxergar um leão no meio do gelo e você enxergar um urso polar no meio do gelo. A gente vai falar, não orna, né? Eu diria aqui no interior, não combina. Mas é porque algo está ferido. A sua harmonia. Então, o que é a harmonia, né? A harmonia é o perfeito encaixe das coisas. Né? Aquilo é harmônico, aquilo está visualmente num perfeito encaixe. O leão está na selva é harmônico. O leão estar no meio do gelo não é harmônico. Né? Peixe fora d'água não é harmônico. Não é o lugar dele. Entende? Então, o perfeito encaixe das coisas. Integridade, elas não são entendidas de maneira solta ou separadas. Elas são reunidas numa perfeição. A integridade tem a ver com aquilo de inteireza, né? É cada coisa no seu devido lugar,
a sua devida proporção, sem estar afetado de nada. O leão, ele pode estar na selva. Só que se eu cortar a juba dele, eu não vou reconhecê-lo. Ou eu posso achar que é uma leoa. Entende? O que aconteceu aqui? Eu mexi na integridade. Eu desfigurei a natureza. Logo, se eu tiro a juba do leão, eu posso não reconhecer o que ele é ou achar que ele é uma leoa. Deixa de ser belo. Entende a afetação da ideologia do gênero em relação à harmonia e integridade? E tem também, então, o terceiro, que é a clareza, que é algo alimenta o nosso intelecto e nos faz, então, ter o deleite. Se é harmônico e tem integridade, esse algo vai me levar, então, a um repouso. O pôr do sol. Eu posso perceber Deus pelo pôr do sol. E ao perceber Deus, eu descanso. Repouso. Tenho ali um sentimento de felicidade. Então, o belo não tem relação direta com o sentimento, mas ele desperta. No homem íntegro, na inteligência e na vontade, o deleite, o sentimento, a alegria. Então, quando, por exemplo, né, quando o professor está explicando algo na sala de aula, né, você vê lá o aluno pestanejando, assim, meio difícil, complicado, tem uma tarefa, tem uma prova, dificuldade, está explicando lá. Mas quando o professor explica algo para ele e ele entende, você vê que está estudando memória, opa, tem um estalo, né? Aprendi algo. O que aconteceu aqui? O belo se manifestou. De que forma? Pela inteligência e pela vontade, porque ele encontrou uma verdade, que é o conceito daquilo que o professor está ensinando. Ele encontrou um bem, porque ele pode utilizar aquilo na vida dele, crescer intelectualmente, como homem, como ser humano. Logo, isso trouxe para ele um descanso. Eu sei. Eu aprendi. Isso é belo. Então eu repouso. Então veja que beleza não tem a ver com unicamente questões físicas ou conceitos moldados pela mídia, né? Moldados por aquilo que o mundão, né, quer que você entenda como beleza. Então, logo, nós precisamos entender. Então, essa é a definição básica de belo, né? Verdade é diferente de mentira. Bem é diferente de mal. E belo é diferente de feio. Quando eu olho para algo feio, né, assim, eu não olho para alguma situação, um acidente, por exemplo, quem está passando na rua passa um acidente, às vezes você tem curiosidade de olhar, mas de repente a situação da feia, você vira os olhos. O feio tende a nos repelir, uma vez que o belo tende a nos atrair. Entende? Olha que bonita essa definição do Catecismo da Igreja, no 356. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Para todas as coisas criadas, Deus disse: faça-se. Para o homem, Deus disse: façamos. E então colocou as suas próprias mãos e o seu sopro para o homem existir. Leia Gênesis, capítulo 1 e 2. O que aconteceu lá? Deus disse: faça-se. Faça-se o firmamento, faça-se a terra, faça-se o sol, a lua, faça-se a água, faça-se os animais, faça-se as vegetações, faça-se, faça-se, faça-se. Quando chegou na vez do homem, e ele ia falando, né? Faça-se e é bom. A vez do homem disse: façamos. E Deus então moldou, ele tocou, ele soprou ar no homem. E ele se tornou um ser vivente. Vê? A forma como Deus criou o homem é diferente de como criou as outras coisas. Não se permita, não aceite ser tratado como animal, como uma coisa qualquer, porque isso não é verdade. Isso não é o bem que Deus sonhou e espera para você. E isso não te traz felicidade. Não te traz.
Tem pessoas se transformando fisicamente em animais, irreconhecíveis, em busca de uma felicidade que só vão encontrar quando entenderem que é Deus que grita dentro deles. Então Deus disse: faça-se o fiat, né? Olha que interessante isso. Então, o faça-se, o fiat, é a materialização da verdade. Quando Deus diz faça-se, é como se a inteligência dele estivesse trabalhando e ele materializou aquilo, ele criou. Está no intelecto. Criou todas as coisas, então, com um determinado fim. Então, ao criar, ao dizer faça-se, se ligou ao intelecto nas coisas. E ao dar uma finalidade para todas as coisas, ao dar um bem para todas as coisas, ligou esse bem à nossa vontade. Olha, que interessante. E aí, então, nós nos tornamos um ser próximo, um ser capaz de Deus. Porque já nas coisas criadas, ele nos dotou de inteligência e vontade para nos deleitar com ela. Verdade, bem e beleza. E aí, no sexto dia, Deus descansou. O que é o deleite? É o belo. Deus criou tudo. Quando criou o homem, viu que estava completo e disse que era muito bom. E ele descansou. Deus contemplou o belo na sua criação. E ele mesmo se deleitou. Deus contemplou, viu que tudo era muito bom e descansou. É a materialização da beleza. Então, essa é a formação para hoje. A introdução do bem, belo e beleza. Do bem, do verdadeiro, do bem e do belo. E vamos, a partir daqui, as próximas formações, tratar na sequência da verdade, do bem e do belo. Espero que tenha consumido e se deleitado com o conteúdo de hoje. Convido você, ao finalizar essa aula, a colocar no grupo o que você encontrou. Quando você se deleitou, quando você alcançou a essência daquilo que foi falado no verdadeiro, bem e belo. Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.